Você já se sentiu parado ao ter que tomar alguma decisão? Com uma sensação estranha no peito, mas com a lógica te dizendo outra coisa? E se essa sensação não fosse um ruído que você deveria ignorar, mas sim uma bússola interna te chamando a atenção para o caminho que você deveria seguir? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos conversar sobre um tema profundo, transformador, que é o corpo como parte da experiência emocional. Nós vamos explorar essa ideia que pode transformar a forma como a gente se relaciona com as nossas próprias emoções, com as nossas decisões, com o nosso cotidiano. O que o nosso corpo tem a ver com as nossas experiências e que o nosso corpo possui uma sabedoria interna que é possível nos direcionar de forma inteligente e uma sabedoria implícita que pode nos ajudar a viver os nossos dias de forma melhor. Uma forma não tão focada no racional, mas focada naquilo que a nossa sensação está nos dizendo. Essa é uma sabedoria fundamental para que a gente consiga construir uma vida mais autêntica e mais conectada com quem nós realmente somos. Para nos guiar nessa jornada, eu estruturei a nossa conversa em 3 pontos principais. Primeiro, a gente vai explorar por que o corpo historicamente foi deixado de lado e o que isso afeta na nossa compreensão atual das nossas experiências e situações. Depois, nós vamos nos aprofundar no conceito de sabedoria corporal, como que ela se manifesta como uma via de acesso às experiências, como uma verdadeira bússola interna para que a gente consiga acessar as nossas experiências e acessar os nossos sentimentos. Por fim, a gente vai discutir um pouco alguns caminhos práticos até, para que a gente possa começar a ouvir melhor a sabedoria e a linguagem sutil e integrar essa sabedoria com o nosso corpo e a nossa experiência cotidiana. Eu te convido a ficar aqui comigo, te convido também a me seguir aqui no YouTube, a seguir também as minhas redes sociais, que é @psi.dandarafigueiredo no Instagram. Te convido a deixar um comentário caso esse conteúdo faça sentido para você e a curtir e compartilhar. Eu também estou disponível no Spotify, com os mesmos conteúdos, só que em formato de podcast. Convido você a conhecer as minhas redes sociais, se fizer sentido para você, compartilhar e comentar por aqui. Durante muito tempo, o corpo foi relegado, ele foi rejeitado por nós, inclusive por nós psicólogos, porque a gente valorizava muito a fala ou compreendia a capacidade intelectual e mental como superiores e divididas do corpo como experiência corporal. A gente colocava a nossa mente quase como algo desconexo do nosso corpo. A gente colocava os nossos pensamentos e sentimentos quase como algo à parte da experiência corporal. Desde o surgimento, principalmente da psicanálise, o corpo vem ganhando alguma notoriedade maior e um protagonismo maior. Mas naquele momento ele aparecia muito como uma forma de sofrimentos psíquicos no corpo. A gente chama isso de sofrimentos psicossomáticos ou dores psicossomáticas. Por exemplo, você tem uma dor de cabeça crônica e você vai em vários médicos e nenhum deles te dá notícia do que é aquilo não tem uma razão fisiológica para acontecer. Isso pode ser considerado uma dor crônica, uma dor emocional. A gente chama isso então de dores psicossomáticas. É uma somatização no corpo de algo que é psíquico. Mas o nosso corpo, ele possui conhecimentos muito além desses, ele possui capacidades muito além dessas. Hoje, a maior parte das abordagens psicológicas já entendem e já valorizam a experiência corporal como algo integrativo e como algo muito importante para o acompanhamento psicológico e para o desenvolvimento da vida e da saúde individual, né? A sabedoria corporal, de alguma forma, está já implícita em várias formas de tratamentos mentais, porque a gente entende que as nossas experiências não são vividas mais só pela nossa cabeça, mas também pelo nosso corpo, e tem um impacto no nosso corpo. A corporeidade, como nós chamamos, é um conceito fundamental para a ciência moderna e não pode ser ignorada. Mas ainda é comum que a gente se esqueça disso, e ao viver a nossa rotina, a gente acaba negligenciando um pouco, não apenas o cuidado com o nosso corpo físico, então, cuidados com saúde, com o corpo, mas também a gente exclui não, nós exigimos dele algumas tarefas que são exaustivas e adoecedoras. Para além disso, nós ignoramos sinais físicos e ignoramos os apontamentos que eles têm para as cargas emocionais que eles trazem. Ou seja, a gente fica cego e fica surdo para aquilo que o nosso corpo está nos direcionando. Nós deixamos de perceber o nosso corpo e perdemos uma capacidade de entender algumas intuições que são corpóreas. Passamos por cima do chamado do nosso corpo
para a percepção dos nossos sentimentos, emoções e necessidades. A gente segue surdo, como eu falei, para as nossas sensações mais intrínsecas e para as sensações também que são mais sutis. Nós não conseguimos aliviar os nossos sofrimentos muitas vezes porque perdemos a capacidade de notar o nosso corpo e o sofrimento que ele carrega. Não só notar o nosso corpo e o sofrimento, mas notar as soluções que o nosso corpo também nos oferece, porque nós não estamos vendo essas soluções. Hoje, essa tradição de ignorar o corpo ou só considerá-lo para dores e doenças ainda se manifesta de formas sutis. Uma das formas que nós temos para identificar que às vezes nós ignoramos o nosso corpo é uma tendência de tentar resolver todas as nossas questões por uma forma lógica, tudo com a cabeça, tudo com o nosso pensamento estruturado e lógico. E aí a gente talvez nunca chegue a um alívio significativo. Claro que a lógica tem o seu lugar e claro que nos ajuda também a entender as nossas necessidades. Mas eu tenho certeza que talvez você já entendeu os motivos de algumas questões, já sabe como elas funcionam e ainda assim não consegue se sentir livre delas ou até um alívio genuíno. A gente fica desconectado da experiência concreta e tangível que o corpo oferece pela lógica. Mas o corpo guarda também os nossos esforços, ele também guarda os caminhos para uma libertação, para uma autenticidade genuína. A chave é aprender a decodificar a linguagem do nosso corpo. Você já ouviu falar sobre felt sense ou senso sentido? Esse é um termo muito importante para a gente, para essa conversa, que surge a partir de uma abordagem ou de uma técnica chamada focalização. A focalização foi criada por um cara chamado Eugene Gendlin. Para a gente aqui, talvez não seja tão relevante entrar tanto na história de vida dele, mas ele cria a focalização como uma chave para acesso à sabedoria corporal. Ela é um recurso terapêutico, então, que nos auxilia a acessar a sabedoria interior, corporal e física, a sabedoria que se revela na nossa corporeidade. O felt sense pode ser definido como uma sensação sutil, física e interna, que carrega uma complexidade de informações sobre as nossas experiências, emoções, enfim. É uma espécie de intuição, se é que eu posso dizer assim, que é sentida fisicamente no corpo. Ela não é uma emoção pura, como raiva, alegria, tristeza, mas é uma coisa mais sutil que fica como um clima corporal. Vamos ver se você já sentiu talvez esse clima corporal em algum momento. Talvez o clima corporal, o felt sense, pode ser expresso como uma dor no peito, ou um bolo na garganta, um nó na garganta, às vezes um calor no estômago, às vezes um frio no estômago, uma sensação de leveza repentina. Tudo isso são felt senses, são sensos sentidos que estão acontecendo no nosso corpo de forma sutil. Bom, imagina, por exemplo, que você está num trabalho e recebeu uma proposta para mudar para um outro trabalho. O senso racional e a lógica vai te fazer pensar em prós e contras, o que é melhor e o que é pior. Então, poxa, aqui eu tenho um salário estável, aqui é perto da minha casa, onde eu estou. Mas o novo emprego pode ter um salário maior, mas é mais longe da minha casa. Eu vou fazendo essas análises lógicas e racionais, que são importantes. Já a sabedoria corporal, ela pode aparecer, o sentido do seu corpo pode aparecer de outras formas, como por exemplo, ao pensar em ficar aqui, me vem um certo peso e eu sinto um formigamento na minha barriga. Enquanto eu penso mudar daqui, eu sinto uma leveza e um calor que é estranho, que me deixa um pouco mais inclinado a me animar. Mas fisicamente é um calor na barriga, uma sensação de queimação que não é necessariamente ruim. E pensar em ficar já me dá um sentimento de aperto no peito. Isso são sabedorias corporais, são expressões do seu corpo te mostrando o que você está sentindo sobre uma decisão ou outra. E não necessariamente precisa se adequar ou corresponder aos raciocínios lógicos daquela situação. Então, o que essa sensação corporal está te dizendo? Aquele aperto no estômago não é um sentimento aleatório, não é um ruído que você precisa descartar. É a capacidade do seu corpo de dizer e de fazer um resumo, uma síntese rápida de uma imensa complexidade de micropercepções que você faz instantaneamente. O tom de voz do seu futuro chefe, a iluminação do seu novo escritório, a energia do ambiente, tudo isso, quando você pensa sobre isso,
vai gerando uma complexidade de sentimentos que são difíceis de decodificar, de compreender conscientemente. E o seu corpo faz isso para você. Ele faz isso de uma forma que faz com que ele sirva como uma bússola, que aponta uma direção de vida que pode ser mais satisfatória e alinhada com o seu crescimento. Com um crescimento aqui que não é necessariamente de desenvolvimento de sucesso, mas um crescimento pessoal, espontâneo e pessoal. É importante frisar isso aqui para não parecer que o que a focalização e o que o seu sentimento diz precisam ser exaltados a mais do que as suas percepções lógicas. Entretanto, o corpo não mente, então ele pode ser uma via de acesso para tomar decisões que sejam boas também, decisões que sejam coerentes e que são também tangíveis, porque o nosso corpo é tangível e as sensações que nele habitam também são tangíveis, também são perceptíveis a nós. O objetivo não é ignorar a razão ou tornar ela um inimigo. O objetivo é integrar a lógica racional e os seus pensamentos com o conhecimento e a sabedoria do seu corpo como uma forma de revelar os seus desejos e as suas emoções. Com essas duas coisas integradas, você possivelmente vai conseguir viver de uma forma que seja mais congruente, mais autônoma e mais satisfatória para você mesmo. E aqui está o segredo, porque esses conhecimentos eles não precisam se limitar apenas ao setting terapêutico ou ao consultório de psicoterapia ou qualquer outra coisa nesse sentido. A sabedoria corporal é uma via de acesso para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. E a melhor forma de poder aproveitar isso é conseguir integrar, então, os seus pensamentos lógicos, a sua razão, seu discernimento, a capacidade de também discernir e compreender o que o seu corpo está te dizendo e para onde ele está te direcionando. A gente não precisa seguir literalmente tudo o que nós estamos sentindo como uma intuição cega. Não é essa a nossa proposta. Quando a mente racional dialoga com a sabedoria corporal, a gente consegue estar mais inteiro em cada momento e mais sensível ao que nós estamos percebendo das situações em nós mesmos. E o próprio corpo vai te agradecer e vai te mostrar que isso está funcionando. Muitas vezes o simples ato de considerar uma sensação corporal já traz um rompimento significativo e um relaxamento, como se o seu corpo estivesse te dizendo: nossa, finalmente você me ouviu, estou aqui gritando e ninguém me vê. Então, cultivar essa escuta corporal nos permite tomar decisões com mais clareza e confiança, mas principalmente permite viver de uma forma mais consciente e mais integrada, com contato com nós mesmos, com a nossa verdade mais interna, com as expressões dos nossos sentimentos mais genuínos e sinceros. Isso eu convido você a se expor a essa sabedoria corporal. Na sua próxima decisão, num momento de conflito, para um pouco e percebe como é que seu corpo está reagindo a isso e para onde ele está te levando. Quais são as sensações corporais que você tem? Pare por alguns segundos, veja a situação que você está e perceba o que acontece no seu peito, o que acontece no seu estômago, o que acontece nos seus ouvidos, o que o seu corpo está sentindo naquele momento e como isso se parece para você. Qual sensação é aquilo? Não precisa se preocupar em solucionar aquele sentimento ou atrelar ele a alguma solução lógica ou alguma razão específica, mas perceba o que está acontecendo no seu corpo naquele momento. E diante de cada percepção que você tiver, tente notar o que acontece dentro de você, nas suas emoções, nos seus pensamentos, como você se sente ao perceber essas coisas físicas. Você se sente mais aberto? Você se sente mais fechado? Existe uma resistência? Existe uma leveza? Perceba o que isso vai resultar naquele momento, porque o seu corpo é uma bússola e ele está te direcionando. Se você fizer esse pequeno exercício, compartilhe comigo depois e me conta o que você sentiu. É muito importante lembrar de confiar que o nosso corpo registra todos os nossos sentimentos e passa por nós por todas as nossas decisões, situações, desafios, alegrias e conquistas. Então dê espaço para que ele também possa viver a sua vida com você, de uma forma que você o acolha e o compreenda. Bom, esse é o nosso papo de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para você. Se você tiver qualquer dúvida ou curiosidade sobre o assunto, pode ficar à vontade para colocar aqui nos comentários, tanto no YouTube quanto no Spotify. Eu vou ler todos e espero que a gente se encontre num próximo vídeo. Até lá!